Mais de 90% dos casos de violência doméstica são mantidos em sigilo no sistema da Defensoria Pública. Marinha informa que a apuração do acidente envolvendo o navio que bateu na ponte Rio-Niterói ainda não foi concluída. E Rio de Janeiro pode ter um cadastro oficial de despachantes de trânsito. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. 91,8% dos casos de violência doméstica do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher tem sigilo no sistema da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, garantindo mais proteção aos dados da vítima no estado. A informação foi divulgada pela encarregada de proteção de dados da Defensoria do Rio em audiência pública da CPI de violência cibernética contra a mulher nesta quinta-feira. O Sistema Verde, como é chamado o sistema digital da Defensoria, foi implantado após a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e fortalecido durante a pandemia, segundo Lívia. Ela informou que, com o novo sistema, os processos foram facilitados e os dados ganharam proteção na rede. Além disso, agora é possível fazer uma análise melhor das informações e entender quais são as maiores demandas da Defensoria, por exemplo. Nos casos em que a gente verifica a necessidade de sigilo do contato, endereço, dos dados pessoais mesmo daquela pessoa que foi atendida, a gente passa a colocar sigilo nesses dados e aí com isso a gente protege, né, aquela vítima de violência, a gente protege, né, impedindo que outras pessoas mesmo no público interno da Defensoria, aqueles que trabalham, os colaboradores, tenham acesso a esses dados e eventualmente aquela violência já sofrida possa se perpetuar, né, e possa acontecer novamente pelo mesmo agressor ou eventualmente por outra pessoa. Diante desse banco de dados, a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, solicitou um levantamento à Defensoria referente aos anos de 2020 e 2021, com especificação dos crimes, resultados, autorias e os meios virtuais utilizados, para que a CPI possa ter uma dimensão melhor dos crimes virtuais já atendidos pela instituição. É importante que a gente tenha minimamente uma coleta de dados específicos, que a gente possa saber, por exemplo, esse crime foi praticado pelo WhatsApp, ele foi praticado pelo TikTok, ele foi praticado na rede social, no Instagram, né? Ou ele foi divulgado através de um e-mail. Então, e ao mesmo tempo a gente conhecer o perfil do autor desse crime. Ele é apenas do sexo masculino ou existe também a prática por outras mulheres? A idade dessas pessoas, a condição econômica, né? O nível de escolaridade, porque eu acho que aí a gente vai poder trabalhar melhor na prevenção. Responsável pelos atendimentos, a coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, Flávia Brasil, informou que a violência cibernética acontece principalmente no ambiente familiar, mas também fora dele, e que uma grande dificuldade é provar a autoria do crime. Segundo ela, existem casos em que os parceiros criam um perfil falso, divulgando fotos da mulher como uma garota de programa na internet, por exemplo. E eles não conseguem comprovar por diversos entraves burocráticos e tecnológicos que dificultam essas investigações. A gente comprova a materialidade, a gente tem como demonstrar que houve esse fato, né, que violou os direitos daquela mulher, sobretudo o direito à intimidade, o direito à personalidade, que ela foi vítima de um crime. Mas a gente tem muita dificuldade de identificar de onde partiu aquele ato criminoso, né? De demonstrar que quem foi associar aquele ato a uma determinada pessoa, né? Quem foi que produziu. E aí são muitas as dificuldades que a gente se depara. A gente precisa de investimento nas instituições para que tenham equipamentos adequados para essas investigações, né? A gente precisa de ferramentas compatíveis e que acompanhem essa evolução dessa forma de crime no ambiente virtual. A importância de tipificar o ambiente em que ocorreu o crime nos registros de ocorrência foi mais uma vez destacada na CPI.
De acordo com a deputada Marta Rocha, é realmente fundamental se pensar num protocolo de atendimento nas delegacias que inclua esse marcador de crime virtual. Sem dúvida nenhuma, é emergente que a gente tenha uma alteração na nomenclatura inserida no registro de ocorrência. Então, da mesma forma que a gente tem hoje, né, o crime praticado por LGBTQIA+fobia, a gente tem que ter também lá o indicador, né, de que esse crime foi praticado por meios virtuais. Então, eu acho que mais do que nunca a gente ter um protocolo e ter uma ferramenta robusta para tipificar corretamente esses crimes, isso vai permitir uma produção de dados estatísticos e, por via de consequência, né, produção de política pública. A CPI das embarcações, que investiga o abandono de navios no litoral fluminense, recebeu representantes da Diretoria de Portos e Costas e do Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil. Eles informaram que o processo que apura o acidente com o navio São Luís, que bateu na ponte Rio-Niterói em novembro do ano passado, ainda não foi concluído. Os parlamentares questionaram os representantes dos órgãos da Marinha sobre a responsabilidade de fiscalização das embarcações que se encontram na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e Baía de Ilha Grande. Foram relembrados casos como o do navio True Conrad, que encalhou na Baía de Sepetiba, e do navio graneleiro São Luís, que colidiu com a ponte Rio-Niterói. O São Luís estava há 6 anos atracado na Baía de Guanabara quando ocorreu o acidente e ainda continua no Porto do Rio. O representante do Tribunal Marítimo da Marinha explicou que o órgão só julga depois de um inquérito aberto pela Capitania dos Portos e que só recentemente ele chegou ao tribunal, ou seja, quase um ano depois. Também foi explicado pelo contra-almirante José Luiz Ribeiro Filho, superintendente da Diretoria de Portos e Costas da Marinha, que não é de responsabilidade deles a fiscalização das embarcações, e sim a elaboração de normas técnicas. A primeira medida que a gente faz é mandar um perito, né, o encarregado é estabelecido um inquérito administrativo para acidentes e fatos da navegação. Ele vai fazer a perícia no local imediatamente, antes até do navio sair para outra. Às vezes um marítimo se machucou a bordo, então a gente tem que apurar o que aconteceu. Então, às vezes o navio precisa sair. Então, a gente vai o mais rápido possível para poder colher as informações. Aí depois ele faz esse inquérito, ele tem, se eu não me engano, 90 dias para poder fazer esse inquérito. Claro. Aí, quando apresenta o inquérito no Tribunal Marítimo e ele vai para a Procuradoria, às vezes há necessidade de diligências. Não ficou bem esclarecido isso, volta para a Capitania. Então, por isso que, às vezes, o trâmite é um pouco prolongado, dependendo da gravidade do acidente. A vice-presidente da comissão, deputada Lucinha, falou dos perigos e prejuízos com a falta de fiscalização das embarcações. Ficamos aqui assustados de saber que não existe nenhuma autoridade marítima em relação à questão dos portos. Depende de uma legislação que está se tratando lá em Brasília, que ainda não foi aprovada essa matéria. Diz respeito ao Tratado de Hong Kong, mas que tem que ter uma autoridade, no caso, no Brasil, que possa responder enquanto autoridade para dizimir várias dúvidas que existem. Eu acho que, do ponto de vista prático, essa CPI, primeiro, ela levanta a questão das carcaças na Baía de Guanabara, né? Como também na Baía de Sepetiba, o comprometimento dessas embarcações que estão aí afundeadas e que podem causar dano ambiental, como também até a risco à própria navegabilidade. O presidente da comissão, o deputado Dr. Deodalto, disse que vai convidar para a próxima reunião a Capitania dos Portos, o INEA, a Companhia Docas do Rio e o Núcleo de Operações Marítimas da Polícia Federal. Foi muito importante a informação que nós obtivemos hoje aqui, porque o final dessa CPI é a condução daquelas embarcações atracadas na Baía de Guanabara, principalmente como o navio São Luís, que poderia ter causado um desastre muito grave, tanto na ponte de Niterói. Imagina se um vão daquele cai, impedindo toda a movimentação de veículos de lá para cá, ou mesmo o vazamento de óleo, milhares de litros de óleo diesel naqueles navios. O Rio de Janeiro pode ter um cadastro de despachantes de trânsito registrados nas entidades representativas da categoria. Apenas os profissionais cadastrados vão poder atuar no estado.
O projeto da deputada Zeidan foi aprovado pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir duas mensagens do Poder Judiciário enviadas à Alerj. A primeira delas altera a organização e divisão dos serviços judiciários na comarca de Angra dos Reis, município localizado na Costa Verde do estado. A comarca passa a contar com 2 ofícios de registro, 2 tabelionatos de notas e protestos de títulos e 1 ofício de registro civil de pessoas naturais. Essa reestruturação, segundo o texto, tem o objetivo de melhorar o atendimento à população, separando os serviços prestados por cartórios de notas e de registros imobiliários. As alterações, segundo o Tribunal de Justiça, são necessárias pelo tamanho do município de Angra dos Reis, que tem a 15ª maior população do estado, com aproximadamente 207 mil habitantes. Nós fizemos essa adaptação de forma a fazer a divisão mais adequada, de acordo com a lei, né, e desconcentrando também, porque Angra tinha, no fim das contas, eram 5 cartórios, mas um deles concentrava 80% do serviço. Né, e a partir da aplicação da nova lei, fica mais equilibrado, né, 5 cartórios, cada um ali mais ou menos com 20% de serviço. E isso a gente imagina que vai dar uma melhoria no atendimento, né, na medida em que não assoberba um cartório único, né, com volume grande de serviço, distribui melhor. A segunda mensagem do Poder Judiciário trata da composição e destinação das receitas que constituem o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. O fundo foi criado em 1996 para dar autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário e precisa ser atualizado. Nesse período, novas receitas e fontes de recursos foram introduzidas na gestão orçamentária e financeira do fundo. As 2 mensagens aprovadas seguem agora para análise do governador. Foi aprovado o projeto da deputada Zeidan, que propõe a criação de um cadastro estadual para os despachantes de trânsito que sejam registrados no Conselho Regional da categoria ou em associações de classe. O texto segue agora para sanção ou veto do governador. O Rio pode ganhar o programa Oásis Alimentar para ampliar o acesso da população à alimentação saudável. A iniciativa da deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar as áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos para ampliar a oferta de restaurantes populares. Estimular a criação de feiras livres em parceria com cooperativas e agricultores familiares. Criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias. A proposta retorna à pauta para a segunda votação. A gente encaminhou o projeto em 2 direções. Primeiro, o fomento às iniciativas que façam com que se produza alimento pouco processado, cultive-se e produza esse alimento pouco processado em comunidades que a gente identifica com baixa concentração de renda. Depois, fazer também chegar às feiras a essas localidades, onde a gente pode comercializar a baixo custo total ou parcialmente subsidiado pelo poder público. Pode ser ampliada a lei que permite o desembarque de passageiros dos veículos de transporte coletivo fora dos pontos determinados a partir das 10 horas da noite. Proposta do deputado Márcio Canella determina que os ônibus intermunicipais e interestaduais devem parar em locais seguros para desembarque de pessoas com deficiência, idosos, mulheres e qualquer passageiro acompanhado de crianças de até 5 anos, entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. A empresa que descumprir a regra pode ser multada em cerca de R$13 mil. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Proposta do deputado Carlinhos BNH proíbe a nomeação para cargo público comissionado de pessoas condenadas pelo crime de racismo. A regra deve valer para cargos da administração pública, direta e indireta, em todos os poderes do Estado do Rio. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda votação. A gente vivendo um momento no século XXI e vê as pessoas cometendo esse tipo de crime, então a gente tem que blindar essas pessoas de poder representar a população no parlamento, ou seja, no cargo público. Então hoje é uma grande vitória aí contra o crime do racismo aqui no Estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj fica por aqui.
Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.